Olá a todos vocês que nos assistem. Estamos no nosso último episódio da sexta edição do Júnior Laranja. Segurança e excelência operacional são mais que um compromisso, são valores para a vida. E o nosso episódio de hoje é dedicado às iniciativas sustentáveis aplicadas ao setor elétrico. Confira a nossa programação. Bom dia, estamos aqui mais uma vez, né? Estamos com nossa parceira aqui da base de Calcaia, com nossa amiga Rose, que trabalha na área operacional da ligação nova. Rose, quais são os procedimentos necessários que a gente pede para uma ligação nova? A análise, né? Primeiro tem que fazer uma análise do risco, quando chegar para executar o serviço, sinalizar a área, sinalizar a viatura, usar os EPIs corretamente e os EPCs, né? De segurança. E o mais importante, Rose, é a área de segurança, né? A gente faz o quê? A gente primeiramente chega e tira aquela análise de risco, ok? A gente vai fazer a pré-PR, né? Sim, isso, para eliminar a gente faz o a risco. PR para eliminar todos os riscos e principalmente a área isolada, onde a gente vai trabalhar, que é para que não aconteça acidentes com terceiros, né? no Porque local, sempre né? tem pedestre passando quando a gente está executando o serviço. E isso é bem importante ter essa questão da sinalização da área. Quais são os seus procedimentos na linha viva? Ó, na linha viva, quando a gente chega no local, o primeiro procedimento a gente faz é o quê? Olhar o poste adjacente, tanto seja para frente ou o poste de trás. A gente dá análise de risco nesses dois postos e vamos fazer a execução do serviço. Porém, a gente faz toda a análise de risco, faz a pré-PR, observa bastante e uma coisa muito importante que acontece, quando a gente está no carro, né, seja na equipe reduzida ou na equipe completa, a gente tem essa preocupação em cobrir os condutores e as ferragens, para a gente poder executar o serviço. E um passo muito importante, sempre trabalhamos também com um detector de ausência de tensão. Isso é o que faz o nosso dia a dia ficar melhor. Por quê? Porque a gente temos, como a gente fala aqui, né, dentro da BQ, a gente temos o parceiro amigo. E o parceiro amigo ele vai estar lá embaixo, nos observando e prestando bastante atenção ao nosso serviço e aonde nós podemos melhorar. Porque um erro pode ser fatal. Então, atenção, o máximo Mundial, né? é pouco para quem trabalha aqui. Então, assim, vamos repetir mais uma vez, né, que a questão do parceiro amigo e também o pacto pela vida. E o Pacto pela Vida, que é muito importante, né? Que a BQ lançou esse projeto do Pacto da Vida e está ajudando a gente a melhorar cada dia mais dentro da empresa. E no nosso videocast de hoje, eu bato um papo com Demaira Henrique e Camila Pimentel. Confira! Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Júnior Laranja. E estamos em nossa sexta edição com o tema Segurança e Excelência Operacional. São mais que um compromisso, são valores para a vida. Esta é uma campanha da BIQ, uma iniciativa que promove a cultura da saúde, segurança e sustentabilidade no setor elétrico. Eu sou Juliana Montenegro, jornalista, como vocês sabem, venho conduzindo todos esses momentos aqui e a nossa conversa hoje é sobre o tema Iniciativas Sustentáveis aplicadas ao setor elétrico. E para esse bate-papo, eu vou convidar hoje duas mulheres incríveis com trajetórias sólidas na área ambiental. E eu começo apresentando Demaira Henrique. Ela é coordenadora de qualidade e meio ambiente da BIQ. E vamos lá que eu vou ler aqui a mini bio dela. Doutora e mestre em engenharia civil com ênfase em saneamento ambiental pela UFC. Também é especialista em gestão ambiental pelo IFCE, em ISD pela Uninter e em engenharia ambiental pela Unopar. Além disso, é engenheira ambiental e tecnóloga em saneamento ambiental pelo IFCE. Atua liderando projetos sustentáveis e ações de qualidade com foco no meio ambiente dentro do setor elétrico. Que currículo, hein, Demaira? Seja muito bem-vinda. Obrigada, Juliana. É um prazer poder compartilhar e vivenciar toda essa temática que é a sustentabilidade dentro da BQ, próximo ao grande renome também, que é nossa parceira, a Camila. Vai ser um momento de imersão, vai ser um momento da gente fazer uma discussão bem construtiva sobre essa temática e contribuir ainda mais para a beleza que é o nosso Júnior Laranja. Falando em Camila, agora eu apresento a nossa convidada.
que está ao lado da Demaira, é Camila Pimentel. Ela é engenheira florestal e analista ambiental da Enel Ceará. Vou falar aqui também um pouquinho do teu currículo, Camila. A Camila é mestre em biodiversidade em unidades de conservação e atualmente faz pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho. Ela tem experiência prática em campo e nas equipes, atua na conservação de ecossistemas e implementação de práticas sustentáveis nas operações da Enel aqui no Ceará. Seja muito bem-vinda, Camila. Tudo bem? Tudo bem, Juliana, obrigada. Queria agradecer o convite, a BQ. Prazer estar aqui com vocês hoje. E aí, vamos começar a nossa conversa aqui com a nossa temática sobre sustentabilidade, certo? O nome do tema é Iniciativas Sustentáveis Aplicadas ao Setor Elétrico. Vou começar aqui com umas perguntas para a gente ir mediando e conversando e levando esse bate-papo de uma forma bem didática para quem nos assiste. E para começar, eu quero ouvir de vocês, como é que é ser sustentável nos dias de hoje? E qual que é a importância dessa temática para o desempenho das empresas, especialmente no setor elétrico, que é isso que a gente vem falando por aqui? Camila, se você me permite, vou começar falando sobre esse momento. Eu acredito que hoje a sustentabilidade ela é uma necessidade. A empresa que ela não investe em meio ambiente, a empresa que ela não busca conhecer, motivar os seus colaboradores para entender um pouco mais, para fazer uma retrospectiva do que eu estou causando ao meio ambiente e como eu posso impactar de maneira positiva, ela não se sustenta. Né? Nós vamos falar algumas cases de sucesso que hoje a gente compartilha na BQ, mas essa temática da sustentabilidade, eu acho, Liana, que ela não deve ser só falada, ela deve ser também praticada, difundida, deve ser incentivada, inclusive, desde a infância, que é o que a gente faz com os filhos dos nossos funcionários. Bacana. Camila, tem alguma coisa a acrescentar sobre essa pergunta? Como é que é ser sustentável nos dias de hoje? Como que a gente traz isso para o setor elétrico? Eu acredito que deve ser primeiro feito uma análise, né? Qual momento da empresa ela está. E a sustentabilidade deve ser implementada nela de acordo com essa realidade, tá? A gente não pode inventar nada grandioso se a empresa não consegue sustentar. E, obviamente, fazer o que é possível dentro da realidade, né? Então, como a Demária falou, a BQ tem vários cases, né, de sucesso de acordo com a realidade dela. Outras empresas do setor também podem se adequar, mas é principalmente fomentar isso dentro da empresa, né? É o querer fazer, Juliana. Certo. Eu vou aqui fugir um pouquinho do nosso roteiro, porque me Certo. veio algo interessante. Sim. Demária, você falou que faz esse acompanhamento com os filhos dos funcionários. Agora eu fiquei curiosa. Como que é feito esse trabalho? Pronto, a gente tem um projeto desde 2022 que se chama Super-Heróis do Meio Ambiente. Periodicamente, né, pelo menos 2 vezes no mês, as crianças dos municípios na qual a gente tem base visitam a BQ para conhecer a temática, se encantar, saber por que que o pai e a mãe dela passam tanto tempo trabalhando, o que é que isso importa, o que é que isso impacta. A gente faz aquele pequeno city tour para eles se encantarem, né, conhecer como é que a gente trabalha e faz atividades direcionadas à reciclagem, ao cuidado com a água, ao cuidado que a gente deve ter para evitar a poluição atmosférica. Então, é um projeto que, querendo ou não, traz um grande amor para a gente, né? Eu consigo elencar a família, trazer a família para perto do nosso trabalho e fazer com que eles sejam também agente ambiental, né? Ele atua como um mecanismo de dizer assim, poxa, pai, como é importante o trabalho que você faz em campo e como eu consigo aplicar também aqui dentro da minha residência. Então, o Super-Heróis do Meio Ambiente também é um projeto de grande sucesso que nós temos implantado hoje na BQ. Muito bacana, porque campanhas como essas, elas têm que dar continuidade, né? Não adianta fazer algo pontual e não Isso. trabalhar mais, né? Porque senão vai acabando sem ter sentido algum, né? E que legal, porque isso impacta com certeza dentro da empresa, com os colaboradores e também as famílias deles, e um trabalho muito bonito de educação ambiental para que essas crianças, esses jovens aprendam ainda mais sobre a Perfeito. temática. E vocês sentem que a sustentabilidade hoje já deixou de ser um diferencial e passou a ser uma exigência real nas organizações? Vou começar com a Camila. Não, com certeza. Ai, gente, eu tô me sentindo muito louca. Calma, vai dar certo. Vai, Legal. Tô Beber água. Não, não fica não, Bebe beba água. água. Eu tô com medo de dar uma tossida. Tá. Tem que lembrar que é um bate-papo e a gente tá tranquila Bate-papo, aqui. amigo. Nós estamos E aí, conversando. assim, deixa eu... Enfim, pode ficar tranquilo. Não, tá bom, vamos lá. Desculpa. Aham. Tu falaste com certeza.
Qual que foi a pergunta, Bruna? Vocês sentem que a sustentabilidade hoje já deixou de ser um diferencial e passou a ser uma exigência real para as organizações? Vou começar com a Camila. Não, com certeza. Hoje as empresas precisam estar atentas, obviamente, ao impacto ambiental que as atividades elas trazem, mas também como que a sociedade vê essa ação, né? Qual o impacto que a empresa traz para o entorno? Então, tem que ter uma dinâmica, uma didática para a gente conseguir envolver todos. Então, uma empresa Ai, gente, calma aí, que eu tô raciocínio. Não tem problema, não. Toma uma dose. Queria tomar uma dose, Juliana. Pode terminar a fala. Tá. Então, com certeza, eu acho que as empresas têm que estar preocupadas tanto com o impacto que as atividades dela trazem para o meio ambiente, o impacto que elas trazem para a sociedade e gerar atividades, né? Então, uma empresa que ela não se preocupa com o que ela está trazendo para a sociedade, para o meio ambiente, gente, não consigo concluir, tá? Mas deixa Conclui, eu falar uma calma, não tem problema Não, não. não tem Calma, é assim problema não. mesmo, Eu não. posso começar com a Demaira. Respira, não tem problema não. Fica à vontade, É amiga. porque Um eu vou fazer bate-papo. até o comentário que eu ia fazer entre uma e outra, e aí qualquer coisa tu pega o gancho, ok? Então vou repetir a pergunta e começo com a Tá, Demaira, tá? tá. Que aí você só complementa. Eu vou ficar começando sempre com ela, Tá. tá Show. bom? E aí eu venho para a Uhum. pergunta. Vocês sentem que a sustentabilidade hoje já deixou de ser um diferencial e passou a ser uma exigência real para as organizações? E aí, Demaira? Juliana, sabe o que é que eu entendo? E que eu tenho esse sentimento, né? A BIQ como ser pioneira. Nós somos há 15 anos certificados. Peraí, que agora eu vou tossir. Não tô jogando dentro pra tudo, não. Tô só voltando, vamos lá. Tá. Pode? A BQ. A BIQ, como sempre, Juliana, é pioneira. Nós somos há 15 anos certificados nas 3 normas ISOs. E quando a gente fala isso, eu falo de um horizonte de tempo na qual não era exigida certificação ISO. Poxa, estava se caminhando para certificações direcionadas ao sistema de gestão ambiental. Então, quando eu falo isso, é para intensificar ainda mais que hoje o diferencial que a gente busca é realmente dessa excelência operacional. É eu ser responsável por gerenciar o tipo de impacto que eu vou causar, o cuidado que eu tenho que ter com o recurso hídrico para que eu não venha afetar a minha comunidade, que também depende desse recurso hídrico. Quais são os meus mecanismos de gestão para a minha frota. Vale salientar que hoje a nossa frota ela foi renovada, buscando justamente isso, um menor consumo de combustível. Porque quando a gente fala do organismo ambiental, eu sempre costumo falar que era muito bom que o meio ambiente fosse só a gente se reunir todas nós e abraçarmos uma árvore, mas não é isso. O meio ambiente ela é falado, o meio ambiente ele tem que ser difundido, e a minha ação, por mais simples que seja, ela hoje resulta no meu consumidor final. E impacta no futuro, né? O que a gente faz hoje já impacta no futuro. Isso mesmo. Quando você fala que a BIQ ela é pioneira, ou seja, que nem precisava da certificação, mostra que é uma preocupação com o meio ambiente. Eu não estou aqui só para fazer isso e lucrar. Eu estou aqui também como empresa para trazer trabalho, segurança, saúde, sustentabilidade e deixar um marco para a sociedade, né? Isso mesmo. A gente trabalha levando energia para as pessoas, né? Luz para as pessoas. E quanto mais o mundo cresce, mais a energia aumenta, e com isso, eu acho que mais práticas de sustentabilidade, devem ser levadas a fim para a sociedade. E eu acredito muito que o ESG, a sustentabilidade, deixaram de ser palavras da moda, que muito tempo falaram, mas sustentabilidade é uma palavra da moda, a empresa tem que estar ali porque ela tem que estar sendo falada. Não, a sustentabilidade hoje ela é exigência, e exigência por diversos fatores, como a Demaira falou, em diversas certificações. E aí eu jogo a bola para a Camila. Camila, o seu parecer sobre a sustentabilidade hoje ser uma exigência nas organizações? Não, com certeza. E esse engajamento da empresa é importante tanto para a atividade, para a sociedade, ao entorno, e para os colaboradores, né? Para os colaboradores que sentem que a empresa tem essa Essa dedicação, prática, né? essa prática com o meio ambiente, eles estão mais engajados. E com certeza o consumidor final, né? A sociedade que vê também essa dedicação da empresa já gera um valor. Então, é muito importante a gente ter
essa dedicação, né? dedicação nesse tema. E aí, como a Demaira falou, leva uma educação ambiental para os filhos, por exemplo, isso tudo é replicado, né? Uhum. Então, assim, a gente consegue multiplicar ações como essas, não somente com os funcionários, mas para pessoas que hoje, por exemplo, estão nos assistindo, pessoas que conhecem a história da empresa, o empresário que conversa com outros empresários, colaboradores que conversam entre si também, dentro dos setores de sustentabilidade, perdão, acontece. E vamos continuar aqui. Tem alguma coisa? Não, e gera uma responsabilidade, né? Então, quando você Exato. traz a família para dentro da empresa, eles entendem a atividade que o pai e a mãe deles fazem lá dentro, gera uma responsabilidade daquele colaborador. Então, ele pode fazer daquela atividade e preservar o meio ambiente, né? Claro. Então, fica com aquele compromisso de honrar que foi mostrado dentro da empresa para a família, para os familiares. Aí eu pulo aqui para a pergunta, fazendo aqui uma contextualização. Porque que a gente sabe que os impactos ambientais, eles estão presentes em todas as áreas, né? E em todas as atividades. E aí, como é que a gente pode mitigar esses impactos no setor elétrico? E mais importante, como transmitir essa consciência para as equipes, tanto nas operações quanto na área administrativa? Sei que a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas como é que esses impactos podem ser trabalhados dentro da sustentabilidade? Juliana, até parafraseando o que a Camila já falou no início, quando a gente fala de impacto, eu tenho que entender o tipo de impacto que aquela atividade gera. Seja uma atividade de corte e religação, seja uma atividade de poda de árvore. Então, esses nossos impactos, eles são mapeados. Ao todo, a BEIC, ela possui um procedimento de gerenciamento de aspecto do impacto ambiental, a gente tem um procedimento do nosso cliente também, e a gente tenta mesclar e entender essa atividade, ela gera que tipo de impacto? Pode ser que tenha um derramamento de óleo. Como é que eu vou agir em caso de derramamento de óleo? Meus funcionários, hoje, eles estão treinados? Além de estarem treinados, eles sabem comunicar? Eles conseguem fazer o que com aquele resíduo perigoso que foi gerado em campo? Então, toda atividade, qualquer, por mais simples que seja, até nosso momento hoje, ela está gerando um impacto ambiental porque está tendo um consumo energético. Então, primeiro, é entender o tipo de atividade que a gente está tendo. Depois que eu entendo, eu tenho medidas de engenharia ou treinamentos que vão fazer com que esse impacto ele seja mitigado, e depois eu tenho que ter a comprovação em caso que o impacto aconteça, que foi feita a medida protetiva, né, a medida de mitigação. Mas eu acho que o sentimento que fica para a gente poxa, deixa eu dar um exemplo até para vocês de uma aplicação prática. Nós temos um cronograma anual de gerenciamento, né, na qual a gente faz treinamentos periódicos na temática ambiental, mas como que eu avalio a eficiência desse treinamento? Tem uma recorrência, eu tenho um mecanismo, né? Nós temos metas definidas para o nosso funcionário e ele sabe o que é que ele tem que fazer em campo. Eles nos comunicam, eles acessam as nossas instruções de trabalho. Então, o canal de comunicação com as equipes, elas precisam ser abertas, elas precisam ter confiança no profissional da área, para que tudo que acontecer em campo, eles consigam avisar para a gente, né? Porque nós somos muitos, mas nós precisamos ser muitos assertivos. Você pensa que a BIQ, ela tem quase 5.000 funcionários em campo. O setor de meio ambiente ele é de maneira corporativa, então a gente atende o Brasil todo e fora do Brasil se precisar. Então, a gente precisa que essas pessoas tenham confiança da gente em todos os setores, em campo e administrativamente, e consigam agir em situação de emergência, né? Passar para a Camila agora. Não, acho que o primeiro passo é a conscientização, né? Como a Demária falou, existem procedimentos, formas de comunicação, simulados, mas se o colaborador não tiver consciência de como que isso afeta a atividade dele, como isso pode trazer de consequência para o meio ambiente, tudo vai ser em vão, né? Nada a gente vai conseguir aproveitar todos esses recursos que foram construídos. Então, a conscientização do colaborador é a principal parte. Ele conscientizado, ele consegue fazer uma ligação de comunicação, colocar o procedimento em prática. Então, é o principal de tudo. Vou trazer até uma fala aqui que até linka com o meio ambiente, que é um trabalho de sementinha, né? Uhum. Você começa ali, planta e vai colhendo os resultados, né? Então, é uma conscientização.
Dito isso, vamos falar sobre gestão de resíduos na prática? Como é que a gestão ambiental voltada para resíduos funciona na prática dentro das empresas? Como é que isso funciona na B&Q, por exemplo, Demaira? Juliana, a gente está, né? Vou até dar um gostinho de quero mais para vocês em processo de certificação ASG, né, pela ABV, sendo que nós temos meta de aterro zero. Então, nosso sistema ele precisa ser amplamente monitorado, né? Nós temos também um acompanhamento por meio dessa geração. Todos os nossos resíduos eles têm meta de ir para reciclagem. Então, a gente vai muito do que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, 12.305 de 2010, ela já priorizava a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e a destinação final. Seguindo todos esses passos, para quê? Para que eu gere o mínimo de resíduos possível. A gente abomina, né, qualquer tipo de resíduo, por exemplo, copo descartável, nem pensar lá na BIQ, a gente sempre fala isso. Por quê, Demária? Porque um copo descartável ele fica 400 anos no planeta, se eu não fizer nenhum processo de reciclagem. Em campo, o que é que os meninos geram em campo? É um pedaço de cabo, é um conector. Eles coletam, botam dentro do balde de coletor seletivo, identificado, bem direitinho, e levam para a base para a gente dar a destinação ambientalmente correta. Isso eu estou falando de resíduos sólidos. Mas a gente tem outro tipo de resíduo também, que é o efluente. O efluente que a gente gera nas estações de tratamento. Nós também temos um projeto magnífico, que é o projeto de reuso de efluente, na qual 100% do nosso reuso da base, ele é reutilizado e aplicado nos nossos jardins. Então, eu deixo de pegar água potável e destinar a água para esse fim menos nobre. Né? Então, quando a gente fala de resíduo, é uma cadeia, que a gente sempre costuma falar que é uma cadeia de gestão, que precisa ser monitorada, né? Não é algo só que a Demária venha aqui e fale, mas existe um sistema que a gente faz um acompanhamento, Sistema Nacional de Resíduos Sólidos, que eu tenho que periodicamente, né, fazer uma declaração sobre esses resíduos que eu gerei, e todas as empresas que coletam, destinam, reciclam e dão a destinação ambientalmente correta, elas precisam também ser licenciadas. Do jeito que a BIQ tem um grau de exigência com seus fornecedores, a gente também se cobra também esse processo de licenciamento. Camila, vários projetos, né, na B&Q, mas você que também trabalha aqui na Enel, no Ceará, deve acompanhar de perto projetos como esses ambientais. Essas medidas dão certo? E assim, a gente fala de resíduos sólidos, a gente fala dessa gestão dos resíduos na prática, a gente consegue trazer sim para a saúde e segurança no trabalho, né? Porque a sustentabilidade, ela é um caminho para você manter essa saúde e, consequentemente, tendo saúde, você tem segurança no trabalho. E aí eu te pergunto, Camila, projetos como esses ajudam mesmo na sustentabilidade? A gente está indo no caminho certo? Estamos, Juliana. Como a Demaira falou, eu volto para essa parte da conscientização, né? Se o Certo. colaborador não estiver consciente, a gente também não consegue evoluir. Como a Demaira comentou, nós temos os coletores, né, dos veículos em campo. Então, o colaborador ter consciência que aquele resíduo gerado em campo, seja um mínimo cabo, é responsabilidade dele levar de volta para a base para a gente dar a destinação adequada. Então, a Enel fechou 2024 com 98% dos resíduos operacionais reciclados, né, que é Maravilha. em todo o Brasil, não apenas no Ceará. Então, já é um grande número, um grande avanço para a gente. Então, para a gente, só que para a gente chegar a esse número, nossas parceiras também precisam adotar essas práticas, né? Sim. Então, é de extrema importância, e isso a gente fala do operacional. Então, tem os administrativos, os demais tipos de resíduos, que a gente também pode dar uma outra destinação mais adequada para eles. Então, sim, faz diferença. Ou seja, essa parceria tem que existir entre as empresas que trabalham paralelamente com a Enel, além da Enel, porque senão esses cabos, por exemplo, como você citou aqui, que eu sei que é só um dos exemplos de vários que acontecem, por exemplo, não são reciclados e acontece de ir só piorando e trazendo impactos negativos no meio ambiente, não é isso? E aí, por fim, eu complemento dizendo que a sustentabilidade ela precisa estar nas ações e também no DNA das equipes. Isso a gente vem lembrando aqui desde o começo do programa, né? E aí, como é que a gente pode fazer com que a sustentabilidade seja realmente incorporada pelas pessoas? E como impactar de forma positiva esse cuidado com o planeta no cotidiano do trabalho? Campanhas, treinamentos, lideranças inspiradoras, o que é que vocês acham que mais engaja? Juliana, assim, eu gostaria de dizer que é só uma ação, mas quando a gente fala num todo, não é.
Primeiro, o sentimento de dono, de pertencimento, que eu pertenço àquele projeto, que eu faço a diferença, né? Nós temos um projeto chamado Plantando Sustentabilidade BQ, que na qual a gente tinha uma meta em 2024 de plantar 300 árvores nativas para contribuir com a descarbonização do planeta quando a árvore chegar na sua idade adulta, certo? Então, a gente premiava os melhores funcionários e ele era responsável pelaquela muda da base. Então, eu contribuía para a beleza cênica daquela base, deixava a base mais arborizada, mas também eu premiava aquele chefe de turma que foi destaque, que teve algum tipo de ação sustentável, que fez um resgate correto de um animal. Então, assim, não existe uma ação isolada em si. Mas existe realmente esse sentimento de dono, de poder fazer a diferença, de cativar em casa, de eu informar todo santo dia que não pode descartar em material incorreto. Então, é um trabalho que precisa ser literalmente enérgico, na qual eles consigam ver, porque você imagina assim, o nosso funcionário está em campo, muitas vezes ele está no sol, nos intempéries, chega eu ou a Camila lá para fazer um treinamento de reciclagem. É a mesma coisa que o Tiago abordou no programa Isso. passado, no episódio passado, né? Que a gente precisa mesmo dessa consciência deles, tentar conversar, não querer mostrar que tem que ser feito isso a qualquer Isso. forma, mas que isso impacta positivamente até no futuro das famílias deles, né? Isso mesmo. Então, essa construção coletiva, ela realmente faz essa diferença. Porque quando eu falo dessa construção coletiva, eu sempre digo isso. Pense que o que é que você vai deixar para o seu filho, para o seu neto. Eu uso um exemplo básico. Antes, assim, da nossa geração, a gente conseguia tomar banho no rio. O índice de poluição era nada. Hoje a gente tem coragem de deixar o filho da gente tomar banho no rio aqui de Fortaleza? Não tem. E outro exemplo que eu sempre dou, você sempre vê um ser humano jogando saco de lixo, lixo na rua. Aí quando tem inundação, a culpa é de quem? Sim. Né? A gente tem que fazer essa conscientização. É isso que a gente tenta abordar em todas as nossas unidades. E diversificar os formatos, né? Então, o treinamento é uma forma de conscientização, DDS, imagens de comunicação ambiental. Palestras. Mas esse momento aqui que a Baker está trazendo também é um formato diferente, que Sim. chama a atenção, né? Então, acho que sempre diversificarmos, trazer coisas novas, formatos novos. Lá na INA, a gente tem usado muita gamificação dos treinamentos de meio Bacana. ambiente, né? Então, a gente passa um período apresentando uns temas e no final a gente faz um quiz, o pessoal gera... Aqui também tem quiz, viu? Ao final de cada episódio. E é por isso que eu ando aqui anotando as coisas, o que vocês vão me falando de projetos e tudo, porque a partir dessas minhas anotações vão ser feitas as perguntas do quiz. Bacana. Perfeito. Então, um formato diferente, de chamar a atenção, do pessoal engajar. Então, acho bacana também. Gostei da. Exato. E assim, a gente traz tudo isso também lembrando que a sustentabilidade ela não está só nos projetos ambientais dentro das equipes, porque a BEIC ela já participa também dentro de energias renováveis, né? Isso Então, assim, é mesmo. um trabalho grande e eu acho que isso só tende a crescer mais e mais, né? A gente está no comecinho ainda, conversando sobre, e acredito que daqui a uns anos essa nossa conversa vai ficar bem antiga, né? Dizer assim, nossa, como que se falava isso? Eu espero, porque sustentabilidade é algo que realmente valoriza o nosso futuro e tem tudo a ver com o tema do Junho Laranja desse ano, que são valores para a vida, né? Então a gente tenta levar esse valor. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer a Demaira e a você, Camila, que aceitou o nosso convite em estar aqui para conversar sobre um tema tão importante. E aí eu peço para que vocês duas possam deixar uma mensagem final para cada um dos colaboradores, dos profissionais que trabalham no setor elétrico que nos assistem aqui. Demaira, o que é que você Demaira, o que é que você tem a falar depois de toda essa nossa conversa aqui, para que a galera lá de casa, que está no trabalho, quem está nos assistindo, reflita sobre essa temática. A sustentabilidade é o nosso compromisso. Quando eu falo nosso, é porque realmente a BEIC ela está empenhada. A BEIC ela é pioneira. A BEIC ela faz o seu papel de fornecer isso para todos nós. Então, o meu recado de hoje é que façamos por merecer, façamos por internalizar esses temas ambientais. E o nosso desafio de ser sustentável perante a sociedade, que até então se torna cada vez mais consumista, se torna cada vez mais diversificada nesses processos de não cuidar do meio ambiente, ele é gigante. Mas que todos nós temos capacidade para isso.
aliados a pessoas que nos ajudam, que nem a Camila, aliados a você que é funcionário, que está em casa, aliados a você que é nosso parceiro, que conta todo dia, nós temos que mostrar sempre o nosso melhor. Como você falou, Juliana, cada setor, cada serviço, ele exige um grau ambiental totalmente diferente. Gostaria que tudo fosse uma receita de bolo, mas não é. Então, o compromisso é de cada um, o protagonismo vem de cada um. E nós estamos aqui dispostos a mostrar nossa excelência operacional. Era isso que eu tinha para dizer. Camila, e você que já vem trabalhando com uma empresa tão grande e que é responsável em levar a luz, a energia para todo mundo aqui no estado do Ceará, o que é que você pode deixar como mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo? Juliana, o meio ambiente é um compromisso de todos, né? A preservação do meio ambiente. Então, tanto da Enel como empresa, eu como pessoa, né? Sim. VQ como parceira. Então, todos nós temos responsabilidades nessa preservação. Então, são nossas pequenas atitudes no dia a dia que vão fazer a diferença ao final de todo o processo. Então, pode parecer pequeno, né? Mas ao final sempre gera um resultado muito maior. Ok, muito obrigada a duas mulheres incríveis. Eu adoro conversar sobre temas como esses, com mulheres, com a voz feminina, dentro de setores tão importantes, dentro do setor elétrico, que a gente sabe que em sua grande maioria são homens. Então, quando a gente vê mulheres por aqui, a gente fica cada vez mais feliz. E aí, eu agradeço a todo mundo que está nos assistindo e eu peço que vocês continuem assistindo a nossa programação para entender um pouco mais e acompanhar o Júnior Laranja deste ano. Até já! Que super bate-papo, hein? E que maravilha falar de um tema que está em alta, que é a sustentabilidade. E saber que a BIQ está super engajada com o tema, esse tema que está tão em voga no momento. Temos o nosso último quiz e você não pode deixar de responder e concorrer a todas as premiações da BIQ. E eu vou ficando por aqui, me despeço agradecendo a BIQ por poder fazer parte de mais uma edição do Júnior Laranja. Obrigada a todos que nos assistiram nesses momentos, em todos os episódios, às nossas bases, aos nossos colaboradores, à nossa matriz. Obrigada ao Luiz Carlos também. Eu sou Juliana Montenegro e até uma próxima. Tchau, tchau.